Temos que continuar, né? Continuar. Exatamente. Pelo adiantado da hora, então já vou aproveitando para me despedir. Então fica aqui mais uma vez o convite para o nosso encontro regional de tradicionalista, que vai ser no dia 1º de fevereiro de 2020, no Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas, a partir das 18 horas, onde a gente vai ter a posse na coordenadoria, apresentação e votação de Estatuto Social da 4ª Região Tradicionalista, apresentação e votação de proposições, apresentação e votação do calendário anual de 2020, a escolha do próximo encontro e também aberto a manifestações dos departamentos regionais das entidades tradicionalistas. E no final a gente vai estar servindo um jantar no valor de R$15, que também é arrecadação para o departamento campeiro, para a nossa festa campeira do Rio Grande do Sul, que vai ser na cidade de Pelotas. Então fica aqui um forte abraço a todos os companheiros, desejamos um ótimo final de semana e que essa semana seja bastante proveitosa, que já começa a Campeirada Internacional da Alegrete, e desejamos a todos os concorrentes muito sucesso e que vamos para a campeirada para prestigiar, para preservar e para manter a nossa tradição gaúcha. Então fica aqui um forte abraço a todos os companheiros. Obrigada, Marco, pela tua presença aqui, que a gente sempre tem a informação adequada para os nossos ouvintes do que está sendo feito, está sendo realizado na nossa 4ª Região Tradicionalista. Obrigado pela tua presença e sempre é convidado para estar no Clarim Campeiro. Quero mandar um abraço, então, no encerrar do nosso programa lá em Porto Alegre, para Odete Machado, para Nina, para a Laís e para a Heloísa, que está nos ouvindo lá em Porto Alegre, e também parabenizar o seu Antônio Carlos Nunes Gomes, o Caco, que está de aniversário hoje, recebe o carinho e o abraço do seu amigo Jeová Grisotti e também aqui do programa Clarim Campeiro. Encerrando o nosso programa, queremos dizer a todos que tenham paz na alma, amor no coração, gratidão pela vida e fé na caminhada. Um abraço e um bom final de semana a todos e até sábado que vem com o programa Clarim Campeiro aqui na Rede Tchê de Comunicações das 11 ao meio-dia, trazendo a música, a informação e aviso de utilidade pública e os eventos do Movimento Tradicionalista Gaúcho, da 4ª Região Tradicionalista e entidades e os CTGs. Um bom sábado a todos. Santuário da tradição da chucra, raça baguala, parede de pau a pique, guincha furada de bala. E nisso se ouve um grito, injada, vocês me ouçam. Dá uma fogueta pros velhos, saiam de riba das moças. E assim no torcer de queixo se guasqueiam contra a face. ZYK 210, 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícia, informação, música, entretenimento. Rádio Tchê Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. ZYK 210, 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícia, informação, música, entretenimento. Rádio Tchê Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Aos sábados pela Tchê Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Tem o oferecimento de TRR Caverá, Autopeça Cidade Alta e Esco GD.
Aos sábados pela Tia Alegrete, Cidade Rural, das 12 às 13 horas. O seu canal de informações sobre o setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete. Olá, boa tarde! Estamos dando início ao programa Cidade Rural. Agora são 12 horas e 3 minutinhos e a temperatura é de 30 graus aqui na Praça Osvaldo Aranha. Satisfação em estar conversando com a nossa agrosociedade de Alegrete e região. E o seu Cidade Rural tem a força de... Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta. Fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Já pensou nunca mais precisar pagar a conta de luz? Sim, é possível. Quer parar de gastar dinheiro com o alto custo de energia elétrica? Você não precisa investir capital para isso. Confira os sistemas de geração de energia da Esco GD. Entre em contato para fazer seu projeto e orçamento. Esco GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, Parque Doutor Lauro Dornelles, 1395. Sala T17. Fone 3427-0715. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. São 12 horas e 5 minutinhos, você está ouvindo o seu Cidade Rural aqui na sua Tia Alegrete. Eu sou a Cíntia Fragoso Ramos e estarei todos os sábados neste horário do meio-dia até 1h da tarde. Hoje me acompanha na técnica o colega Paulinho Camargo. Também está aqui comigo no estúdio Gilberto Pileco, produtor rural e empreendedor. Também temos a presença do seu Hélio Farenzena, agropecuarista, ex-presidente da Associação dos Arrozeiros de Alegrete. Também estamos recebendo os nossos convidados, seu Carus, também seu José Pedro Rosso Gomes. E hoje a pauta é extensa, senhoras e senhores. O arroz terá novo patamar de preços e aumento chegará aos consumidores na virada de fevereiro. Plano diretor, que caminhos queremos para a cidade? Vamos também tratar sobre este assunto aqui no seu Cidade Rural. Bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Gilberto, nós estávamos acompanhando, faz umas 2 semanas, sobre o mercado de arroz. E a gente vem acompanhando esta crescente, graças a Deus, não é mesmo, seu Hélio? E essa semana aí nós tivemos essa função aí do mercado consumidor na gôndola, né? Isso quer dizer que os preços estão aumentando? Boa tarde, Cíntia, boa tarde, ouvinte, boa tarde, pessoal daqui da mesa, hoje está cheio, o nosso Paulo Camargo. Realmente, o pessoal está... Não, o preço na gôndola ainda não aumentou muito, não. Está se falando aí, principalmente o presidente da Federarroz, Notícias Agrícolas, diz que vai mudar o patamar do preço do arroz.
E se calcula aí até de 20% a 30%, segundo o Alexandre Velho, nosso presidente da Federal Arroz, ele fala de 20% a 30% que vai mudar na gôndola, na prateleira. Eu ouvi uma entrevista dele muito coerente, muito em cima dos fatos. A verdade é que a nossa defasagem do arroz é muito grande. E ele fez um comentário, e é aquele comentário que eu já fiz muitas vezes. Ele fez um comentário que hoje na cesta básica, alimento mais barato, que faz muito tempo, e o Brasil é o lugar do mundo, é o país do mundo onde o arroz é mais barato. Mais barato do mundo, o preço do arroz, 1 quilo de arroz é aqui na gôndola, estamos falando em gôndola. E está bastante defasado. Então eu digo assim, ó, 1 quilo de arroz não dá R$2. Quanto é que dá um cafezinho? Quanto que um cafezinho alimenta e quanto que 1 quilo de arroz? 1 quilo de arroz é 10 refeições. Ser misturado com feijão já está feito Alimentação saudável. Alimentação saudável. Então, isso é só para mostrar quanto que o arroz está barato. Quanto que está barato o arroz e quanto ele está defasado. Então, esses 30%, se subir 30%, ele ainda não cobre a defasagem do preço dele. É claro que para o brasileiro parece, ele vai impactar muito pouco na inflação também, se houvesse uma mudança de patamar, como diz. Não, ele não vai mudar tanto de patamar, porque na verdade o arroz, ele tá aí girando em torno de R$50, né? R$50, R$52 ao preço do produtor, e a mudança de patamar que se fala aí é 55. É como se fosse relativo à questão da suba do preço da carne ali, que o pessoal contestou bastante, consumidor no final, mas na verdade está só cobrindo os preços que há muito tempo vem defasado, seu Hélio. Então, eu espero em torno de R$60. Eu espero que mude realmente a partir de agosto, setembro. Mas a verdade é o seguinte, nós temos que analisar uma coisa assim no arroz. E depois eu quero que o Hélio fala o que ele está sentindo aqui localmente, o que as pessoas estão falando aqui no dia a dia. Mas a Conab, ela lançou que vamos produzir 10.600.000 toneladas. Eu acho que o Brasil vai ter que produzir 11. Nós produzimos 12 há 2 anos atrás, 11, esse ano que passou 10.400. Eu acho que nós temos que produzir 11. Se nós não produzir 11, realmente tem poucos arroz. Agora, faz horas que eu venho falando isso. Desde 2014 eu estou esperando pelo 5 anos de prejuízo os produtores na lavoura de arroz. Ia chegar uma hora que é evidente que vai faltar produto ou o preço vai se realinhar. Faltar, eu acredito que não falta. Nós temos no Uruguai, nós temos... Bom, falando assim, só para ampliar, já que falei no Uruguai, nós vendemos para 114 países, o Brasil vendeu arroz esse ano para 114 países. Eu fui ver para quem que o Uruguai exportou. O Uruguai exportou para o México, que o Brasil exporta para o México. Exportou para Costa Rica, que o Brasil exportou para Costa Rica. Para a Venezuela, Brasil para a Venezuela também. Para o Iraque, para o Peru. E o Brasil. Esses são os principais países que compram do Uruguai. O Brasil compra 12% mais ou menos do que comprou até novembro. Eu não consegui fechar ainda o arroz do Uruguai, até novembro. O dezembro ainda não estava fechado. Então, o Brasil comprou 12% do arroz produzido no Uruguai e veio para o Brasil. Os outros países foi mais ou menos isso. Fora desses países que eu nominei do Uruguai, aí tem um grupo lá, demais países que compraram, dá 7%. Então, o que isso representa? Se tu for ver no Paraguai, na Argentina, os mesmos países que compraram do Brasil, compraram arroz lá. O que eu saliento disso? É que nós não estamos exportando arroz. Os países que os Estados Unidos exportavam arroz não estão tendo condições dos Estados Unidos abastecer, e eles estão procurando na América arroz, nos outros países mais próximos. Então, eles estão procurando aqui. Então, eu digo assim, eles estão nos comprando o arroz.
Se o Brasil produzir 11 milhões de toneladas e os Estados Unidos produzir bem esse ano, lá em agosto, setembro, a sua colheita, nós vamos ter preço firmes nesse patamar que está. Agora, se nós produzir só 10.600 e os Estados Unidos chegar a produzir menos um pouco de novo, aí vai mudar um pouco o patamar, vai para 60, 70. Eu digo aí 13, 14 dólares. O arroz estavam falando em 11 dólares, 12 dólares, 11 dólares, vai para 14 dólares, 60 reais. 60, 65, não vai ser... Os custos nossos, acho que está isso, né? E não é coisa de pessoal se assustar se o arroz for a 60 reais, que isso aí bem que a Cíntia falou, é um complemento de preço que vem muito tempo vem defasado, sem recomposição nenhuma. Então, 60 reais é um preço justo para o produtor. Falando como que o Gilberto me falou sobre mercado e coisa assim, ó, eu estou pensando assim, ó, devido ao preço da carne, está muito cara nos açougues, nos mercados, o pessoal está aderindo. Eu li uma matéria no jornal hoje, substituindo a carne por ovos. Ovos aumentou o consumo em torno de 4, 5% no país, o consumo de ovos. Que antigamente o ovo era o vilão, produzia colesterol, produzia não sei quantas coisas. Hoje não. O ovo é um alimento completo, e um alimento que não faz mal à saúde, e o contrário, faz bem. Então, na carona dos ovos vai o arroz. Arroz com ovo é bom. Mas isso é bom, não precisa bife. E bem rápido. Arroz, feijão e um ovo frito, e a salada está feita a refeição de primeira. A refeição completa. Então, com essa alta do boi, que se escuta também ali, eu ouço oferta, gente me procurando antecipadamente para compra de terneiro para o embarque vivo, para o embarque para o Iraque. O ano passado começou mais tarde. Esse ano já estão me ligando e oferecendo preços muito além do que se vendia ano passado. E aí eu falei assim, não, mas está muito cedo, o terneiro está mamando ainda, não está na época de desmamar. Não, mas nós desmama na hora, nós pesamos ter pago. Não, mas eu tenho a impressão de que vai melhorar mais ainda. E o terneiro não está na hora de vender agora. O terneiro vai mamar mais uns 3 meses, 4 meses, depois sim está na hora de vender. Aí tu bota numa pastagem, mês de abril, maio, aí tu pega tu agrega peso e mais valor. Então, isso é uma boa notícia para o criador, para o agropecuarista, que as coisas estão se acomodando. O otimismo, eu sempre fui otimista, e esse ano sou otimista e vai ser um otimismo concreto. E no arroz, o que tu está vendo agora? O pessoal está falando o quê? A procura, não há? Tem procura sim. Olha, tem gente oferecendo até 52, comprador de fora, que não tem mais arroz. Então, tu tenta vender para as empresas daqui, por um pouquinho menos, que tá, como é que o cara diz assim, ó, gato escaldado de água quente, não passa nem no rio. Medo que se queime, tem medo de água fria. Então, tu vende para a empresa daqui, que está nos 50, que tu falou, 50 pila o saco, arroz comum. Se é um arroz nobre, está 52. E o preço... E a colheita, o que tu acha da colheita? Vai vender, não vai? Eu digo assim, ó, no meu ponto de vista, 70% da região da fronteira vai colher bem. Que plantou na janela boa, na janela de fim de setembro, outubro, conseguiram plantar, e uma boa parte da fronteira oeste. E o resto do estado, meu amigo, olha, eu vou ver agora que nós vamos viajar agora, vou andar para esses lados, mas diz que é horrível, para o lado de Santa Maria, até Porto Alegre, esse que não tão boas lavouras, não. Do tarde e colocando água agora. Não tem como uma lavoura dessas produzir. Não tem, não existe. Então, eu digo que a lavoura vai ter uma queda um pouco de produção,
E relativo ao potencial que tem no ano, porque o ano passado teve queda por causa da enchente. Nessa época tinha enchente. Então o ano passado teve queda por causa da enchente. Mas o potencial do Estado, este ano, não vai ser colheita cheia, no meu ponto de vista, pelo plantio fora da época. Tudo isso tem a ver com a escassez do produto, com a exportação do Paraguai, que esse arroz vinha todo, abastecia São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, agora está sendo exportado, bem que o Gilberto falou, e eu falei para o Henrique hoje de manhã, estava conversando com ele, que ele foi um batalhador, quando ele, presidente da Federal Arroz, conseguiu que esse arroz não viesse para cá e sim abrir mercado para o arroz paraguaio. E isso está acontecendo já. Então isso é uma boa notícia para nós, que este arroz não vai mais nos incomodar. Antigamente falava em janeiro, abertura de colheita do Paraguai, baixava o arroz. Falavam que o Paraguai estava colhendo, já abastecia o mercado do Rio, São Paulo e Minas, e o arroz baixava. Este ano não. Este ano em plena colheita do Paraguai, e o arroz que está em recuperação. Eu acho que vai ser um ano diferente em todos os setores agrícolas, eu acho. É no boi, é na soja, é no milho, é no... Tudo. Milho, falou milho. O milho, eu vi uma coisa aí que no mês de abril a junho, vai ser escasso de milho e vai ter um vácuo na oferta do milho e poderá ter valores do milho históricos, vamos dizer assim. Confirma isso? Confirmo. Pelo seguinte, o que me falaram também é o seguinte, que o milho colhido no centro-oeste do país, ele está todo comprometido para as usinas de biodiesel. Então, não vai descer milho de lá como descia os outros anos. Por causa que a colheita vai ser menor e o milho já está, uma parte do milho está contratada para o biodiesel. Então, não vai ter milho que vem lá de cima. E o milho aqui da região nossa, produtora aqui, da região norte, aí, houve perda de 40% ou mais. Pequena parte de milho que vão colher bem aqui, onde que choveu mais ou menos regular, uma região de Santa Maria para cá, região de Manuel Viana, aqui é onde que vão colher bem. E quem tem pivô, né? Quem tem pivô colhe bem sempre. Então, a colheita do milho também vai ser reduzida, a oferta de milho vai ser bem reduzida, então o preço acho que vai avançar. Falo em R$60 o saco. Creio que hoje esteja em torno de 40, 45. A média do ano passado foi 35? 35. E a gente fez claro, sempre faço com a intenção de ganhar, né? A gente fez uma venda futura 36 e agora ele vai extrapolar, vai a 50 e pouco. Mas tudo bem, é uma boa, quando que o cara deixa de ganhar e não perde, né? Tu não perde, tu deixou de ganhar. Então isso sempre é um bom motivo quando que tu vende por um preço e ele sobe. É melhor. Isso é bom sinal de desabastecimento. Agora são 12 horas e 20 minutos. Para quem ligou o rádio, você está ouvindo Cidade Rural. Estamos conversando com Gilberto Pileco, Hélio Farenzena, também presente o José Pedro Rosso Gomes, também o seu Carus. Senhores, como é que vocês veem, seu Hélio, Gilberto, essa questão da carne chinesa que está indo e que a China agora está reavaliando esses contratos, e também a gente está vendo aí que tem uma missão do Brasil, né, inclusive com componentes aqui do Rio Grande do Sul, abrindo caminho na Índia. Bom, Cíntia, esse negócio da carne nós vamos só dar uma coisinha assim, vamos ver, ó, semana que vem se nós conseguimos, quando volta o Gideão foi para a Índia. Ah, perfeito. Então vamos ver se nós entrevistamos ele. Mas assim, ó, o Hélio falou, realmente libera hoje uma quarentena para terneiro. Está liberando hoje, não, ontem, que era sexta-feira, liberou uma quarentena para um navio carregar para o Egito, que eu fiquei sabendo. Não sei se pode ser que o pessoal, eles
Uns dizem Egito, outro Iraque, outro Turquia, os pessoal, mas é ali, é por pra lá. Oriente Médio, é para aí. Eles disseram que era para o Egito. Por que eles disseram para o Egito? Porque o preço, eles largaram o preço de 7,50 ao quilo. Isso, exatamente. E de 7,50 até 7, dependendo o peso do terneiro. E aí ele disse que vai até Brasino. Vai até Brasino. Por que vai até Brasino? Por que vai até Brasino? Porque diz que é pro Egito e o Egito não é de tanta qualidade assim. E vai até Aspado não vai, mas Pinha vai. O cara me disse bem assim, Aspado não vai, mas Pinha vai. Então, é sinal que está abrindo aí esse coisa assim. Bom, quanto eu liguei para a Estância del Sur ontem, para saber como é que estava, como é que eles estavam se organizando. Eles me disseram que fecharam o ano a Estância del Sur, só a Estância del Sur fechou o ano de 2019 com 72 mil terneiros vendidos. 72 mil terneiros vendidos. E que eles estavam agora nesse período reorganizando e reformando a instalação dos confinamentos, se enquadrando... Onde é que é essa estância? A Estância del Sur, ela tem 3, 4 lugares. Ela tem 3, 4 lugares aqui no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul. Gaúcho é do Mauro Pires, que era do frigorífico. E eles dizem que estão se reenquadrando em algumas exigências de confinamento, coisa e tal, e que estão afoito esperando e começando as negociações. E que os negócios do terneiro vai ir, e ele não tivemos em preço. Tivemos em preço o seguinte, que o ano passado a média foi 6,20 e que esse ano a média poderá ser 7,20, 7,40, 7,50, que vai ficar R$1 a mais ou menos, o preço do terneiro, que é um bom preço. Não podemos querer mais. Bom, com a carne que tu falou da China, os chineses, o seguinte, os chineses em 2013 ou 2014, eles compraram uns navios de milho, os americanos, e quando os navios estavam no meio do mar, eles cancelaram as compras, porque os navios, não houve um acordo de acerto financeiro, e os navios eram transgênicos, e não podiam ir o milho para lá. Nunca mais ouvi falar de que não podia ir transgênico, mas na época foi. Agora, os chineses fizeram isso com o Uruguai, quando os navios estavam em alto mar, e agora com o Brasil, essa semana, quarta-feira, os Brasil em alto mar, e eles querem renegociar em 30% o desconto da carne. Que não pagaram muito caro, e tem navio em alto mar, tem navio no porto embarcando, e eles estão nessa pendenga. E quarta-feira baixou as ações de frigorífico, Marfrig, JBS, baixou a BRF, que é a maior exportadora de carne, baixou também as ações deles, né, na bolsa, e aí a BRF em seguida de manhã fez uma carta dizendo que eles têm tradição, que eles têm, e que isso é uma negociação normal, que eles já têm os acordos com a China, e aí o cara deu, e que era para os acionistas ficarem tranquilos, as ações da BRF voltou ao normal, até subiu um pouquinho mais, mas as ações do JBS e do Marfrig tiveram aí uma perca de 3%, 4,5%, um frigorífico e outro. Mas isso a China é assim, sempre foi assim. E a China está alegando que subiu muito, 30% acima da média histórica da venda do Brasil, que a China alega que o dólar não era o patamar do dólar que eles esperavam, que subiu, e essas coisas assim. Mas isso é o negócio, coisa. O que eu fui ler aí, mas nós temos que deixar para os... Eu fui ler que tem uma corrente, então, dizendo que vai ter um desconto, que os frigoríficos pequenos ou os frigoríficos que estão fazendo os primeiros negócios vão ter mais dificuldade, consequentemente vão transferir algumas dificuldades para o produtor, então o produtor tem que ter cuidado, que nem tu disse, isso aí que o produtor vai ter que ter cuidado, mas eu fui investigar numa outra corrente para ver, e vi o Rabobank, que é um banco holandês, onde eles têm os analistas, e eles disseram o seguinte, que é uma pressão sazonal chinesa, nada mais fora do que histórico, que eles sempre fizeram isso em tudo que é negociação, e aí ele diz assim, bom, falamos então da expectativa. Esse momento, essa confusão é coisa histórica e chinesa, é o que o cara do banco quis dizer.
Esse analista do banco. O nome dele é Wagner Hiroshi, e aí é um nome chinês lá. É chineso, sei lá. Essa pressão é sazonal e é uma coisa histórica dos chineses, e a expectativa para os próximos 60 dias. A partir dos próximos 60 dias é de crescimento. Quer dizer, agora eles estão tentando, vão baixar 20%, 30%, mas que a expectativa é de crescimento. Por quê? Porque a demanda chinesa continuará, falou assim. E principalmente que eles ainda não resolveram o problema da peste suína. Então ele diz assim, ó, as projeções que o banco indica é que as exportações do Brasil no ano de 2020 de carne será de 10,6% maior do que foi no ano que passou. Então essa é a expectativa, mas isso que eu li. Pessoal, vamos deixar esses assuntos para a gente. Pronto, porque tem bastante pano para manga. 12h28. Você que ligou o rádio agora está ouvindo Cidade Rural. Paulinho Camargo, Cidade Rural tem a força de... Procura por peças de caminhão, caminhonetes nacionais e importadas? A Autopeças Cidade Alta é especialista neste segmento, com marcas conceituadas no mercado. Também possui em seu estoque peças elétricas, alternadores e motores de partida. Venha conhecer os nossos produtos e nossa experiência de 22 anos. Autopeças Cidade Alta fica na Avenida Assis Brasil, 2000. Fones 3422-5800, 3422-4029 e o WhatsApp 99973-1308. Já pensou nunca mais precisar pagar a conta de luz? Sim, é possível. Quer parar de gastar dinheiro com o alto custo de energia elétrica? Você não precisa investir capital para isso. Confira os sistemas de geração de energia da ESCO-GD. Entre em contato para fazer seu projeto e orçamento. ESCO-GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, Parque Doutor Lauro Dornelles, 1395. Sala T17. Fone 3427-0715. Já pensou nunca mais precisar pagar a conta de luz? Sim, é possível. Quer parar de gastar dinheiro com o alto custo de energia elétrica? Você não precisa investir capital para isso. Confira os sistemas de geração de energia da ESCO-GD. Entre em contato para fazer seu projeto e orçamento. ESCO-GD, tecnologia em energia. Avenida Tiaraju, Parque Doutor Lauro Dornelles, 1395. Sala T17. Fone 3427-0715. Desde 1981, ao lado do produtor rural, o TRR Caberá fornece óleo diesel, graxas e lubrificantes direto na lavoura. Produtos com a qualidade de quem há tantas décadas aposta no desenvolvimento da região da fronteira oeste. Venha nos visitar na Avenida Assis Brasil, 2098, próximo ao Trevo. Solicite um orçamento ou faça seu pedido. Fones 3422-1717 e 99976-5048. TRR Caberá, em parceria com o Homem do Campo. De 30 minutos, para quem está ligando o rádio agora, você está ouvindo Cidade Rural e aqui na Praça Oswaldo Aranha faz 30 graus. Gilberto, o programa Cidade Rural. Desde o início nós falamos que estamos discutindo, não é mesmo, seu Hélio? A nossa produção primária do município, a nossa riqueza, mas também temos, ela passa pela nossa cidade. E hoje, programa também, nós temos a pauta de falar que caminhos nossa cidade está tendo. Nas últimas semanas eu vejo aí, já estamos com 8 universidades, são muitas coisas que estão acontecendo na nossa cidade e vários problemas vêm acontecendo de infraestrutura. Então nós vamos aproveitar este momento, senhor, não acaba aqui, óbvio. Obviamente, são discussões, são conversas. Quem quiser ligar para cá, 3422-1235, o Paulinho atende, anota ali, para a gente iniciar essa conversa, né, que passa pelo desenvolvimento, que isso quer dizer crescimento econômico da nossa cidade. Também, por isso, convidamos o seu José Pedro
Rosso Gomes, também o seu Carus, para falar sobre este assunto, onde o Gilberto foi convidado aí algumas semanas, seu Hélio, para participar destas discussões por onde passa o nosso Alegrete, Gilberto. Seguindo o raciocínio, vamos falar assim, quando nós fomos chamados para tocar esse programa, ajudar a coordenar o programa, e se decidiu que seria cidade rural, era para nós discutir todo o desenvolvimento do Alegrete no rural, que é o rural que vai fazer o desenvolvimento, já cansei de falar aqui. Não é o industrial, porque Alegrete não é uma cidade industrial, é uma cidade rural, e é a cidade mais rural do estado, quer dizer, é a maior cidade rural do estado do Rio Grande do Sul, porque é a maior extensão territorial. E quando nós falar em desenvolvimento, a gente tem que ter bem na cabeça da gente, com simplicidade, o que é desenvolvimento. E desenvolvimento nada mais é do que o crescimento econômico, desde que seja acompanhado das melhorias da qualidade de vida das pessoas. Então, para ter o desenvolvimento, o crescimento econômico, como a nossa cidade é no rural, é no agro que ele vai vir. E a cidade precisa ter o seu desenvolvimento, que é as melhorias na qualidade de vida das pessoas. Bom, nesse sentido, a gente precisa, então, discutir os nossos negócios rurais, né, como nós viemos discutindo aqui, e nós temos que também discutir a nossa situação da nossa cidade. E essa semana eu estava num grupo e o pessoal, eu nem sabia, tinha médico, tinha pessoal de banco, bancários, tinha outras pessoas, e começaram a me instigar algumas coisas que nós tínhamos que tratar mais de assuntos da nossa cidade. Inclusive falaram em plantar árvore, os caras querem fazer uma plantação de árvore aí, uma coisa, falaram naquela avenida na frente do fórum ali, na frente de plantar tudo umas árvores bonitas, falaram dessas árvores aqui do lado do parque, que aí tá bonita, aquela coisa. Então, para dizer assim, estavam falando da nossa cidade e da mobilidade da nossa cidade. E aí, seu Hélio e Cíntia, e os ouvintes, por que o Carus está aqui, por que o Zé Pedro está aqui? O Carus faz horas que me liga, né, Carus? Me liga para mim participar de algumas reuniões, de algumas coisas, ele indignado com algumas outras situações, me liga para participar, me ligou, me levou para lá no centro empresarial para discutir, ouvir na reunião lá para nós falar do aeroporto, todas as coisas, e esses dias ele também, por muitas vezes, já me... Gilberto, vai ter reunião assim, no centro empresarial, tem que ir, e eu não pude ir na reunião, e o Zé Pedro foi. Aí eu liguei, aquele dia eu não pude ir na reunião, Carlos, quer dizer que eu tive outros compromissos e não deu para ir. Tanto é que, seguida depois da reunião, no outro dia, falei com o Zé Pedro, falei contigo e te convidamos para vir aqui. O que tem que haver isso? Nós não estamos aqui, a gente sabe que tem muitos assuntos, muitas que está sendo andado, por exemplo, assim, e nessa situação nós temos que fazer a comunidade estar ao par. E esse é um meio que nós temos para nós informar a nossa comunidade das situações que funcionam, de como está funcionando isso no Alegrete. Para dizer para vocês, a reunião, essa última que eu fui convidado e que eu não fui, pessoal, era a reunião no Centro Empresarial, que o Carus, eu quero deixar para o Carus fazer a introdução, era sobre o plano diretor do município. Eu ouvi, no ano passado, não me lembro que época, umas reuniões, uma audiência pública sobre esse... E eu, na época, fiquei atento e disse, nós não vamos discutir, Caruso, esse plano diretor? Como eu, pensando, vou ficar alheio aí, não vou ir nessa... Eu nem sei onde é que era, se era na Câmara de Vereador, ou qual é o lugar da cidade que iam ter uma discussão, mas me lembro que tinha uma coisa parecida com uma audiência para discutir. E a gente sabe, por comentários aí, que tem também uma empresa tratando. E muito disso eu fiquei sabendo, porque tu sempre indignado, né, Carlos? Então eu quero que tu abra esse espaço assim para nós, a comunidade, entender o que é. Boa tarde, pode falar. Boa tarde, ouvintes da Rádio Alegrete, RT de Comunicações, o senhor Hélio Farenzena, da Associação dos Arrozeiros, Gilberto Pileco, obrigado pelo convite, José Pedro Rosso Gomes,
que nos convidou também e participou da reunião dentro do Centro Empresarial para se abordar um tema que é super polêmico, a jornalista Cíntia, e dizer o seguinte, realizamos uma reunião ali, porque foi pedido, nós fizemos o primeiro, só para ter uma noção, nós criamos o Conselho do Plano Diretor de Alegrete. Isso foi em 2014, tendo como presidente, o primeiro presidente, o Dr. Adão Faraco. Nesse período já houve mais 2 presidentes, onde um deles agora, o último é o Cássio Sobrosa. O que está acontecendo que a gente está vendo? A pedido das empresas, de Sobrosa, Sotrim, fizeram um documento que participaram da reunião do plano diretor, depois a gente começou a desenvolver esse programa, convidamos o Sindicato Rural, uma série de coisas que é importante. E o que está acontecendo? As empresas estão apavoradas com o quê? Que é uma coisa muito polêmica e muito complexa dentro do sistema de plano diretor. Tá com os altos índices. Então, agora, quarta-feira, vai ter uma reunião onde as entidades têm que participar para poder ver o que vai acontecer. O que nós fizemos em 2014? Eu era delegado do Cresci, reuni todas as entidades, OAB, Unipampa, o Instituto Federal Farroupilha, Câmara de Vereadores, Unopar, enfim, não participou a Prefeitura, e sim participou, na época, a Câmara de Vereadores, que era presidida pela prefeita Cleline Paz da Silva. A gente trouxe aqui 2 desembargadores, Braulio Marques, abordando um tema importante, e o desembargador Rogério Gesta Leal, que tinha chegado da França e tinha feito uma palestra sobre regularização fundiária, urbana e rural. Isso é uma necessidade. Porque nós temos aí em torno de 66 bairros, não tem 30% regularizado. Quando o cara fala, eu tenho um cadastro lá na prefeitura de não sei quanto, eu ouvi as pessoas falar, as arquitetas. Quem fez essa explanação toda para nós foi as 2 arquitetas do RIT e do Sobrosa, que elas estão fazendo um trabalho que agora, quarta-feira, vão apresentar. Nós temos uma série de coisas, e nós temos que, e a maioria não está tendo acesso a esse novo plano diretor que está aí para vir, ninguém tem noção. Pergunta, não recebi, diz que a Câmara também não recebeu, coisa assim. Então, olha, gente, está indo dia 8, estão falando para a Câmara de fevereiro. Se nós não tomarmos a iniciativa de defender os interesses da nossa cidade, ninguém vai tomar. A cidade está tudo por fazer, nós temos que defender, nós temos que fazer as coisas andar. Nós temos a Universidade Federal do Pampa, ali do outro lado da ponte, numa área de 460 mil metros quadrados, senhores. Uma área construída de mais de 10 mil metros quadrados, um Pampatec, um centro tecnológico, um valor de investimento de mais de R$1 bilhão. Ali onde foi palco de Batalha de Maragatos e Chimangos, hoje é o palco da cultura, do conhecimento das pessoas. Eu trago aqui em 2012 um arquiteto irmão da minha mãe, que criou o CAL, junto com Oscar Niemeyer, Miguel Pereira, que queria fazer do buraco da Pedreira, o Parque da Pedreira, um projeto de padrão internacional. Tipo lá em Curitiba? Curitiba. Queria fazer de graça. Passaram um ano e eles sempre telefonando, nunca mandaram medir. E ele dizia assim, vamos usar a Universidade Federal do Pampa, seus engenheiros, em seguida tem que ter uma faculdade, tem que ter arquitetura. E tudo passou em branco, gente. Deixa eu só lhe cortar um pouquinho. Eu sempre... Essa pedreira aí é boa o povo para entender o que nós estamos querendo falar aqui. O buraco lá da pedreira, eu sempre passo aí e vejo o aproveitamento que fizeram lá em Curitiba, e eu digo, e quando é que nós vamos copiar Curitiba? E agora eu estava olhando aqui, porque quando você, desse seminário que tu falou de 2014, ele não é nada mais que a regularização de tudo isso. Exatamente. É a fórmula do desenvolvimento. Mas eu quero assim, o Zé Pedro, tu participou lá do fórum, assim, como Zé Pedro, parceiro da gente, sempre dos arrozeiros ali, e... O que tu sentiu da reunião? Me fala assim da reunião lá. Nós não falamos dessa reunião que teve lá. O que tu viu lá, cada um? Bom, Gilberto, bom dia a todos os participantes da mesa aqui, bom dia aos ouvintes do Cidade Rural. Então, nós como cidadãos, a gente sempre esteve presente, tá, em qualquer movimentação que tivesse a ver com definições do nosso futuro. Desde o tempo da nossa associação, quando a gente participava, daqui o tio Hélio, tá? E então a gente sempre esteve presente aonde era possível. E eu fui convidado por estar próximo do evento, tá? Pelo meu amigo Carus, e estive na reunião, onde eu ouvi
coisas importantes e passei a pesquisar mais e me inteirar mais sobre a questão da responsabilidade, da grandiosidade, da importância que é o plano o plano diretor. O plano diretor da cidade do Alegrete. Tá? Então a gente ouvi lá o doutor Adão Faraco, que foi, como diz o Caruso, o primeiro presidente, né, da coordenação desse plano, tá? E então falando coisas fantásticas que deveriam ter sido feitas, projetadas, escritas, descritas e defendidas e não foram no passado, tá? E que muita coisa precisa ser feita. Como o que, por exemplo? Olha, algumas coisas, como nós temos aqui, ele fez algumas citações que são antigas e que para a gente pensar. Por que a Sampaio não tem continuidade, tem uma praça ela tem um fim da onde nós temos necessidade de fluxo? Por que a Bento Manuel tem um fim porque temos apenas uma estrada de ferro que passa ali, que é uma dificuldade? Pontos que todos conhecem, que são alguns pontos, né, de tantos outros. Nós temos que pensar a Eurípides Brasil Milano, por que ela não pode ser ampliada, por que ela é ocupada de tal forma, né? Por que a beira do rio, por que as áreas de enchente são ocupadas, por que não se tem um projeto de longo prazo para que se evite isso no futuro. Tá? Então nós tivemos algumas manifestações com relação a isso que a gente não está vendo essa discussão, tá? Em cima de um projeto de uma empresa que não conhece o Alegrete, tá? Que vem de repente inserir coisas que está fora da nossa realidade. E o pior disso, né? A gente ouviu das arquitetas presentes, né, o absurdo das taxas e das limitações em cima das obras que dão desenvolvimento habitacional da cidade. Como é que nós queremos desenvolver uma cidade de Alegrete, que dizem os índices de 70 e poucos mil habitantes, que eu acredito que nós estejamos próximo de 100, eu nunca acreditei nesse número reduzido, tá? Mas como é que nós vamos ter Alegrete com mais população, Alegrete com desenvolvimento, se não podemos construir no Alegrete? Ou se temos limitações de construções em termos absurdos, onde é cobrado em prédios de uma certa altura que tem um limitante, acima disso custa quase um outro prédio. Tá? Ou seja, está sendo tratado um planejamento de um sistema que nos últimos tempos a gente vem observando das legislações impostas que se tornam como legislações arrecadatórias e não reguladoras. Tá? Não são orientadoras e não têm visão de futuro, a não ser imediatismo de arrecadação. E isso está errado. Qual é a nossa visão? Tivemos também a participação aqui de uma especialista em regularização fundiária, rural e urbana, a dona Gláucia Cordeiro, que me autorizou. Eu tenho maior conhecimento dessa área. Tem conhecimento. Conheço ela, tem conhecimento. Onde nos relata que tem inúmeros processos trancados porque o plano diretor não contempla, não possibilita, quando consegue uma parte as taxas são inviáveis e os processos não andam. E aí os mutuários, os munícipes não têm sua regularização das suas áreas na cidade e também no campo. Tá? Então, são temas bastante polêmicos e que eu aproveito aqui para fazer uma cobrança também. Tá? Quero fazer uma cobrança aqui porque existe o conselho, e estava presente na reunião o presidente do conselho e fez essa queixa a nós, né? Fez essa queixa a nós, aonde o conselho é representativo em 15 membros, sendo 7 do poder público executivo, 1 do legislativo e 7 da sociedade civil. E aqui a minha pergunta, e também minha indignação, e também uma cobrança: onde estão os representantes da sociedade civil que têm cadeira neste conselho que não participam? Não têm a responsabilidade de assumir a sua condição de representação. Quando o presidente coloca para nós que quando chegam as discussões no conselho, o poder público é a maioria. Mas como maioria se aqui eles são paritários? Se o poder público é a maioria, porque o interesse maior nas cobranças e no faturamento é deles, e a defesa que deveria ser das entidades civis representadas não estão sendo responsáveis por isso.
E aí acontece que o plano diretor está tendo um viés arrecadatório e não desenvolvimentista, como deve ser a necessidade da nossa cidade. Então, quer dizer, nós temos que olhar este lado, nós temos que pensar o Alegrete como o futuro da nossa cidade, da qual eu nasci, me criei e quero ver melhor. Então, é por isso que eu participo, é por isso que eu atuo de alguma forma, independente de qualquer coisa, Gilberto. Então, quer dizer, nós temos que ver a parte de arborização da cidade, como é que ela deve ser tratada, as calçadas, como é que elas devem ser feitas, como é que elas devem ser... Isso está no plano diretor, as praças, nós temos lá, até essa questão foi levantada, né? Nós temos uma pista num lugar que ninguém sabe para quê. Nós temos um lugar fantástico para ser transformado num parque verde, com área para estacionamento, para eventos e para tudo mais. Uma pista lá, um asfalto jogado fora. Não sei se é ou não é, entendeu? Mas isso tem que ser levado à discussão. Tem que ser levado à discussão se é... Tem que participar. Vai ter alongamento agora. Vou alongar ele. Que bom, né? Não, é que é o seguinte, aí que falta o plano diretor, e aí eu quero a tua participação. Zé Pedro, feliz as tuas colocações, tu falou da coisa. O Caruso, Caruso, é o seguinte, para o pessoal entender, o nosso programa Cidade Rural é para isso aqui. Os assuntos da cidade nós temos que discutir, assim como nós temos que discutir os assuntos rurais, para fazer o desenvolvimento. Esse é o nosso objetivo, não é, Gredão? E pelas colocações que o Pedro ele falou assim, quando ele começa a indignação da pista, não é a indignação da pista, é que sem ter um plano diretor eficiente, né, Caruso? Isso. Tu que foi o batalhador, que está aqui hoje porque tu tem me cobrado isso. Se não temos um plano diretor, eu sou o prefeito, eu vou lá, resolvo fazer uma avenida para cá, resolvo fazer um aeroporto para lá, resolvo fazer o muro da vergonha para cá, resolvo fazer outra coisa para lá, e a coisa acontece nesta ordem, porque não tem é isso que nós estamos querendo falar de plano diretor, Caruso? Exatamente. E agora, no complemento do Zé Pedro aqui, o que precisa agora? As arquitetas de Rite, de Sobrosa, e outra coisa que é importante, muito importante, a gente perguntou o presidente do conselho, e ele disse o seguinte: não participa a sociedade de engenharia? Não participa a sociedade de engenharia no plano diretor. Pelo amor de Deus, gente. Abre ala. Há 40 anos atrás, a Associação Comercial Industrial de Alegrete, no comando de Breno Prates, e esse que vos fala, nós já fazíamos reuniões tratando de plano diretor com a Sociedade de Engenharia, ali na João Vitorino 276, onde é o Banco do Brasil. Que hoje o sucedano da Associação Comercial chama Centro Empresarial. Mas não pode ficar parado. Ou nós temos que pegar as regras do jogo. Gente, isso é em jogo. Plano diretor é a alma de uma cidade. Nós não podemos ficar parados. Veja bem, vou te dar só um exemplo do que deu aos arquitetos e fiz uma pergunta técnica para elas rapidamente. As meninas estão preparadas, mas elas estão preparadas, mas estão ansiosas porque elas não tiveram acesso, e muita gente não teve, a esse plano diretor novo que vai entrar galope na Câmara. Gente, isso é sério. Nós estamos tratando o problema de uma cidade que esse plano diretor, de acordo com o Estatuto da Cidade, tinha que entrar onde? Tinha que ter entrado em 2006, no momento que foi assinado. Ter ser criado um conselho do plano diretor, que faz parte de uma lei federal. Diz o arquiteto Miguel Pereira, no seu levantamento da universidade, no seu parágrafo 3º, é obrigado a universidade, por lei federal, ter o seu plano diretor, porque são 460 mil metros quadrados. Ter o seu plano diretor estruturado, a prefeitura é que tem que exigir isso aí, entendeu? Porque devido ao quê? Devido ao impacto de vizinhança. Isso é importante. E nós estamos aí, entendeu? E olha, eu quero só dar outro exemplo aqui rapidamente. Então, o que elas falaram? E eu perguntei como, porque o cara falou lá rapidamente, no programa que a gente participou lá com o doutor Adão, e ficou tudo muito enrolado. Então, a prefeitura, acima ali, Rite e Sobrosa, estão quase no meio ali, um perto do outro. Muito bem, na Barão do Cerro Largo, fazendo obras de qualidade. Tá, tudo bem. Depois dos 6 andares, a prefeitura vai cobrar pelo CUB. Eu digo, mas para aí, que CUB? Ah, pois eu não sei não. Porque o CUB mudou, gente. Depois de 6 andares. Depois de 6 andares, tu vai pagar para a prefeitura. Ela vai ter que cobrar pelo CUB. Tá. Que CUB? O CUB hoje mudou.
O CUB do Rio Grande do Sul hoje tem uma nova metodologia, chama-se NBR 12.721, versão 2006, que tem a sua classificação de acordo com o padrão da construção. O padrão de construção da RIT do Sobrosa, tu pode considerar um padrão alto. E quanto é que está o padrão alto? O mínimo é 3.000 e poucos reais o metro quadrado, gente. Isso é uma coisa estratosférica. Depois a prefeitura, além de cobrar essa taxa pelo CUB, vai cobrar também o quê? Vai cobrar o ITBI, que daquele apartamento que vai ser vendido, vai cobrar também o IPTU, que os empresários estão chorando aí, taxa de lixo e uma série de coisas. O valor é estratosférico. Se torna inviável. Sobrosa, estão fazendo uma conclusão para apresentar quarta-feira, e a RIT, e a dona Gláucia já anexou junto para as meninas fazer um documento só. Gente, isso é uma loucura. O povo está morrendo de fome, nós estamos aqui fazendo coisas astronômicas. A cidade que queremos nós temos que fazer, entendeu? Alegrete futuro eu faço agora. Já dizia Jorge Alberto Castelhano de Moreira, o grande nome do plano diretor do plano estratégico de Alegrete, que vai completar agora 27 anos, que nunca saiu do papel. Morre Jorge Alberto e os caras modificaram toda a estrutura daquele planejamento estratégico. Planejamento estratégico, que me dizia o Cairoli, que fazia parte da minha corretora na época, a gente conversava em Porto Alegre, o que tu acha? Plano estratégico. Se o pessoal começar a desenvolver, vai dar certo, senão não vai dar, entendeu? Então não tem. Como você diz, Caruso, então essa é a indignação da gente, que tem uma parte técnica que conhece muito bem, talvez, a parte técnica, mas não consegue associar o que é a comunidade de Alegrete, que é a nossa realidade. E não se dão conta que não adianta você cobrar da construtora, não adianta você colocar taxa em cima de quem faz. Porque quem vai pagar é quem adquire, é quem vai morar, e esses somos nós. Essa é a população. Esse é o nível do Alegrete. Não é o nível da empresa que vem não sei da onde lá, que pode vir de São Paulo, sei lá da onde. Então, é um outro nível de vida. Nós temos que trabalhar a nossa realidade. Esses projetos, esses apartamentos serão comercializados para nós aqui. E quem vai pagar essa conta que o município está cobrando é o mutuário que vai comprar, é o adquirente. Assim, vocês estão bastante em cima do apartamento, ótimo. Pedro, mas eu quero fazer uma pergunta, eu acho que foi tu que me falou, alguém me falou, ou vocês comentaram aí, uma pergunta seguinte, quantos bairros nós temos em Alegrete? Vamos falar dos bairros. 64. Era a média? 64. Era 64. Alguém me falou assim, ó, são 64 bairros e 50 bairros estão ilegais. É verdade, mais ou menos isso? É mais ou menos isso. É mais ou menos, que estão ilegais é o seguinte, porque não tem a coisa. Então, deixa eu dizer o seguinte, pessoal, quando a gente fala assim, regularização fundiária, que está aqui nos imidades. Disse aqui... Regularização fundiária, que é a grande fórmula do desenvolvimento, essas pessoas dos bairros, a casa ainda não é deles. Gilberto, por muita burocracia, isso tem que contemplar o plano. Estou certo ou estou errado, Carlos? Certo. Bom, então é o seguinte, pessoal, nós temos mais 5 minutos Só para complementar, Gilberto, só para complementar. Aproximadamente 50% das unidades de moradia da cidade não tem regularização. 50%? É próximo disso. Eu não tenho esse número preciso. Mas alguém me falou alguma coisa. É próximo disso. Então imaginem só. Quanto que o município está perdendo por não facilitar a regularização? Bom, mas você pensar. Isso nós não vamos reclamar do município, nós temos que reclamar de nós mesmos que não participamos do plano diretor. Essa é a função. Bom, Cíntia e coisa assim, ó, o que Caruso, tu tem me instigado para ir nas reuniões, coisa e tal, comecei a ir, nós temos o programa aqui e eu decidi essa semana, depois da reunião, para fazer isso, vamos participar quarta-feira, parece que está se formando, porque tem um como é que é? Tem uma empresa fazendo deixando pronto esse plano e que vai para a Câmara ser aprovado. Sim. E nós temos que gestionar aqui para a Câmara fazer uma boa representação. As arquitetas do RIT e do Sobrosa estão fazendo um trabalho, porque isso é um trabalho sério, gente. E o que a gente achou? Doutor Adão, vamos levar lá para o centro empresarial, porque a associação comercial sempre foi o palco das grandes discussões. Então, lá e outra coisa importante que está afindando o programa, é o desmembramento, senhor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eleu Rosa de Menezes
Seu pai foi um visionário, Inácio Campos de Menezes. Fez doação da República do Rio Grande no governo Adão Faraco. Deu 200 mil metros quadrados, que está ali abandonado, para a Fundação Educacional da Alegrete fazer a universidade. Deu 30 mil metros quadrados ali para Corlac, que é do estado do Rio Grande do Sul, está ali abandonado. Tudo atirado, entendeu? Então, ele vai desmembrar agora. E pior que ele deu e não pode mais pegar do município, né? Não. Aí não está legalizado. Olha aqui, olha Escuta só. essa agora. Essa é gravíssima. O próprio proprietário, agora ficou o doutor Elio Rosa de Menezes e Sônia Maria Menezes Machado. Eles querem desmembrar, vai fazer um loteamento na Grande São Francisco, os impostos são muito caros, dá 800 terrenos, e quer desmembrar a área da Fazenda São Francisco. Tá? O que vai acontecer? Só para o município, dito por Dr. Elio Rosa de Menezes e pelos seus